Então a palavra do Senhor, vamos estar meditando hoje numa palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra já conhecida. Nós não vamos ter com coisas novas, com coisas diferentes, mas a palavra de Deus, ela, na sua simplicidade, porque tudo de Deus é simples, né? Todas as coisas de Deus são simples. Como também devemos ser simples na presença do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aió, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levaram-no a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aió ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau e de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria o fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Nós vamos, amados, verificar esse texto bíblico, e nós vamos tirar algumas lições de Deus para a nossa vida. Eu diria, se eu fosse dar um título para essa palavra hoje, eu diria assim: reorganizando a nossa vida espiritual. Reorganizando a nossa vida espiritual. Às vezes, a mulher de Deus, o homem de Deus, pode ter as suas experiências. Aliás, acredito, irmãos, que
Se um cristão não tiver qualquer experiência com Deus, está faltando algo. Ele pode ser formado em teologia, ele pode ser bacharel em teologia, ele pode ser professor, ele pode ser o que for, pode ser doutor da palavra. Mas se ele não tiver experiências com Deus, falta algo. E diríamos até que sem essas experiências é difícil o crente chegar até o final. Porque as experiências, somando o conhecimento, isto faz com que o crente seja sempre inabalável, né? E nós, quando resolvemos servir o Senhor, nós resolvemos para valer. Quem é aqui que aceitou Jesus para desviar e depois ir para o inferno? Não, ninguém. Vocês são bobos. Todos nós aceitamos a Cristo porque vimos no nosso Salvador a eficiência de Salvador. Nós aceitamos o Senhor porque sabemos que só nele são salvos. Você pode procurar em qualquer outra personalidade desta terra, você não vai encontrar um Salvador, e nem no céu. A Bíblia diz que nem em cima no céu e nem embaixo da terra não há um outro nome pelo qual devemos ser salvos. O nome é Jesus. É só Ele que é o Salvador. Então, amados, é aquela mesma palavra que Jesus, quando disse aos discípulos: vocês também não querem se retirar? O que os discípulos disseram? Para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Não adianta. E às vezes, eu quero aqui, irmãos, até uma pessoa que às vezes já frequentou a igreja, já experimentou algo de Deus, pelo menos disse que experimentou. Eu acho que não. Experimentou algo sobrenatural de Deus. E aí de repente você encontra essa pessoa, aí a pessoa: não estou mais na igreja. Então essa pessoa nunca foi um cristão de verdade. Ele nunca teve uma experiência com Deus. É impossível, amados, um cristão ter uma experiência com Deus e depois voltar a adorar os demônios. Até acredito que uma pessoa, ele até sairia da igreja e ficaria desviado, e dizendo: olha, eu sei que estou desviado, mas Deus ainda vai me dar força para me voltar para os caminhos do Senhor. Mas voltar a adorar os ídolos? Não. Esse cristão provou: nunca tive uma experiência com Deus na minha vida. Essa é a verdade. Os irmãos concordam comigo ou não? Isso aqui é Bíblia, irmão, é impossível. Agora, Davi, essa história aqui, que nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Davi foi um homem que teve muitas experiências com Deus. Experiência sobrenatural. Não foi uma só experiência. Ele teve várias experiências. Foi isto que somou com o conhecimento que Davi tinha da palavra de Deus. Era um homem esforçado, ele estudava a palavra do Senhor. Inclusive, Davi foi um profeta. Embora rei, mas ele era um profeta de Deus. Teve suas falhas, às vezes não é a questão do cair, né? Não é a questão do cair. O cristão precisa aprender uma coisa importante na vida.
diante da nossa estrutura, que a Bíblia diz, nós somos pó, nós somos barro, nós somos pó. Então o pó, ele pode se quebrar, pode fazer um vaso dele muito bonito. É barro, se pode fazer um vaso bonito, mas ele pode quebrar. Não existe vaso que não quebra, só se for vaso de ouro, mas mesmo assim, se pegar um pau e dar em cima dele, ele vai amassar todinho e vai quebrar, né? Diferente do vaso de barro, mas quebra também. Quem sabe você acha que você é um vaso de ouro? Amém. Mas a verdade é que a Bíblia diz que nós somos vaso de barro, e todo vaso de barro quebra fácil. Então, amados, o importante é saber que se caíres um dia, não fique prostrado. Não fique prostrado. Porque o fracasso da vida do cristão é cair e achar que Deus esqueceu dele. Deus não esquece de você. Deus nunca vai esquecer de você. Porque Deus te fez um chamado perpétuo na tua vida, até que se cumpra todas as promessas de Deus na vida. E o final de todas as promessas de Deus é você ser um possuidor das riquezas insondáveis de Deus. Deus não te chamou para você ser um fracassado. Deus não te chamou para você ficar prostrado à beira do caminho. Deus te chamou para você ser um vencedor. E Deus garante isto para você. Ele garante isso para você. Então, se cair, fica prostrado não, irmão. Levanta, bata a poeira e fala assim: Deus, eu quero me levantar, eu não vou ficar aqui nessa situação. E Deus, prontamente, Ele vem ao seu encontro para te abençoar. Davi caiu, irmão. Ele caiu. E foi uma queda que, pela ótica humana, era uma queda fatal. Mas o que Davi fez? Ele tinha o conhecimento. Ele conhecia o caráter de Deus. Todo cristão é convidado a conhecer o Senhor. Porque quando você conhece a Deus, você sabe a forma que Deus age. Davi chegou um momento que ele cometeu uma outra falha, além do adultério, além do assassinato, que ele corroborou para que isso acontecesse. Ele montou o esquema, né? Foi corrupto. Ele montou um esquema para destruir a vida do marido de Betseba. Mas tem uma coisa, irmão. Quando ele se viu naquela situação, ele foi para o chão, foi para a terra. Botou a boca no pó, como ensina a Bíblia. Coloca a tua boca no pó, que talvez haja misericórdia. Ele botou a boca no pó, pediu perdão e Deus prontamente lhe perdoou e restaurou sua vida. Embora sequela sempre fica, todo pecado tem suas consequências. Não pense você que você vai pecar e achar que Deus perdoou e está tudo bem. Deus perdoa, te restaura, te coloca no trono de novo, mas tem uma coisa: sequelas, sempre elas vão ficar. Por isso que é bom a gente obedecer aquela palavra que João disse, né? João fala assim: aqueles que nasceram de Deus não pecam. Não pecam. Isso significa, ele estava falando de pecado que leva o homem a fatalidade, de pecado grotesco, pecado horrível, né? Mas esses pecadinhos, todo dia a gente comete eles. É uma coisinha daqui, uma coisinha dali, é uma falha, é uma rebeldia, é uma desobediência. Mas a gente bota a cara no chão: Deus me perdoa, tem misericórdia de mim. E a gente percebe que o Espírito Santo está com a gente, que fomos perdoados e vamos tocando o barco. Agora o camarada se dedicar a sua vida à prática do pecado, é como se ele amasse a morte e não amasse a vida. Amasse
o inferno e não amasse o céu. Isso é perigoso. Então, amados, Davi não ficou. Ele não ficou na situação. Porque a Bíblia ensina que quando aconteceu um pecado, então a Bíblia ensina que a gente tem que... O que é que a gente tem que fazer, irmãos? Primeiro, arrepender do pecado. Que arrepender é deixar. Arrepender é abandonar. Então, eu deixo o pecado, confesso ele e o abandono. Aí sim, aí Deus me perdoa. Isso também, se a minha vida tiver legalidade para receber também o perdão de Deus. Porque quantas vezes nós ferimos alguém, nós somos feridos de alguém e nós não perdoamos ele. Então nós estamos dando a legalidade para não ser perdoado. Então eu só recebo o perdão de Deus quando também eu libero perdão para o meu irmão. Davi era um homem que ele sabia, ele aprendeu a perdoar. Por isso Deus bondosamente lhe perdoava também. Então, amados, Davi cometeu uma outra falha gravíssima, mas eu aqui aprendo uma lição. Acredito que você aprende também. Davi havia feito um censo. A Bíblia proibia que todo príncipe não podia contar o povo de Deus, para não subir o ego, né? Para não subir o ego. E Deus proibiu. Nenhum príncipe tem autoridade para contar a minha herança. Então era uma lei. Aí Davi chamou o seu general, disse assim: olha, eu estou te mandando você ir lá e contar o povo. Aí o general chegou para ele e disse: mas meu senhor Davi, meu rei, se o senhor contar esse povo, pode nos trazer prejuízo. Porque contando ou não contando, todos eles não estão sobre o seu domínio, sobre o seu reinado. Deus entregou todo esse povo nas suas mãos. Se o senhor contar ou não contar, ele falou: não, eu já te mandei, vai contar. Sou o rei, vai contar. Aí o general saiu e contou. E trouxe o número, o número do povo de Deus. Aí quando o general chegou com o número, depois de fazer todo o censo, aí Davi viu que começou a morrer gente. E vai morrendo gente, vai morrendo gente, vai morrendo gente. Ele falou: o que está acontecendo? Ele... chutei o balde. E agora? O que eu vou fazer? Aí ele falou assim: sabe de uma coisa? Eu vou ali no campo fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração, eu vou orar. Aí ele saiu no campo para ir fazer uma oração. Quando ele está indo, ele viu um anjo em pé, com uma espada desse tamanho na mão. Uma espada, estava brilhando a espada assim. Aí ele falou assim: e agora? O que eu faço? Ele voltou correndo. Falou assim: o negócio aqui está feio. Aí ele volta correndo, chama o profeta: profeta, me ajuda aqui. Vamos invocar o Senhor e vamos pedir uma palavra. Pede uma palavra de Deus aí, que eu tô apavorado. Aí o profeta: não, o Senhor já mandou eu aqui falar com você. E o que? Deus manda você escolher uma dessas três coisas. Deus está te dando três opções. Primeiro, cair nas mãos dos inimigos. Segundo, 7 anos de fome. Terceiro, ou você cai na mão de Deus. E o que ele escolheria? Você que é inteligente, você escolheria o quê? Hein, irmão? Cair na mão de Deus. Foi isso que ele fez.
Aí ele diz assim: eu prefiro cair na mão do meu Deus, porque eu sei que Ele tem misericórdia. Aí o profeta diz assim: pois é, então, sabe o que é sacrifício? Vai sacrificar a Deus. A Bíblia diz que Davi nunca ofereceu na sua vida tanto sacrifício na sua vida. Ele comprou um campo, uma fazenda, só para sacrificar animais ao Senhor, para Deus apalcar a sua ira contra ele e o seu povo. Mas Deus teve misericórdia. Imagina 7 anos de fome, o que sobrava? Imagina se os inimigos viessem contra eles, o que sobrava? Mas Deus é misericordioso. Agora tem uma coisa: Davi sabia que Deus não é bobo. Porque o problema é que tem muito crente que acha que Deus é bobo. Misericórdia é uma coisa, irmão. Ser bobo é outra coisa. Davi sabia, conhecia muito bem o caráter de Deus. E sabia muito bem até que ponto Deus, ou Ele põe a sua mão de bondade, e até o ponto que Ele põe a sua mão para destruir e para matar. Então isso é bom, conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, saber que Deus ama, Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Então Davi, ele conhecia Deus. Davi havia sido ungido rei em todo Israel, porque aqui, quando aconteceu esse episódio, Davi já havia sido ungido rei em todo Israel. Davi então resolveu trazer a arca de Deus, porque o que era a arca de Deus? A arca de Deus era um móvel feita de madeira por dentro e madeira de acácia, que era uma madeira forte, resistente e leve, mas era toda coberta de ouro. Ouro batido, ouro maciço, batido. E quando Deus pediu que Moisés construísse esse móvel, aí tinha uma tampa que era chamado propiciatório, e por cima desse propiciatório tinha 2 anjos, 2 querubins, porque ali representa esses 2 querubins, segundo o que informa, as asas deles tocavam uma na outra, e os joelhos deles ajoelhados nesse propiciatório, os joelhos tocando um no outro também. Até para cumprir aquela palavra que Jesus disse: o que for ligado na terra é ligado também no céu. Tudo tinha ali um simbolismo. Dentro daquela arca tinha pelo menos 3 peças, tinha ali dentro. Tinha um vaso com o maná, e o maná não bichava. Tinha também o cajado de Arão, representando o poder, a autoridade ministerial do sacerdote. Mas também tinha ali dentro as tábuas da lei, porque a presença de Deus, como a arca representa a presença de Deus, não há presença de Deus sem a palavra de Deus, e não há presença de Deus sem autoridade ministerial, o reconhecimento do ministerial. E não há presença de Deus quando nós não temos confiança na provisão divina. Então, primeiro, irmãos, é que aquela arca representava a presença de Deus,
E havia um desejo de todo homem de Deus chegar perto daquela arca. Todo homem de Deus tinha um desejo de aproximar daquela arca. Durante todo o reinado de Saul, nunca se ouviu falar desta arca. Porque Saul representa o cristão relaxado, o cristão quase desviado, pé na igreja e pé no mundo. Este é o que representa Saul. Um homem que não tinha desejo pelas coisas de Deus. Nunca se ouviu falar que Saul desejou trazer a arca de Deus. Nunca. Mas quando Davi foi ungido rei, o primeiro desejo do seu coração foi trazer a arca de Deus, trazer a presença de Deus para perto dele. E deve ser o desejo de cada um de nós. Sem a presença de Deus, irmão, não dá para viver. Às vezes eu fico pensando, uma pessoa que diz que é crente, passa uma semana, passa 2 semanas, passa 1 mês, passa 2 meses, 3 meses, não sente a presença de Deus. Não sente a presença de Deus e parece que ele não está nem aí, não está nem um pouco preocupado. Isso é grave. Nós precisamos sentir a presença de Deus. Então a arca representava a presença de Deus entre os homens. Davi assentou no seu coração: vou trazer, custe o que custar, a arca do Senhor. No versículo, aqui no versículo 9, olha o desejo. Era uma, eu diria até, que era uma obsessão. É um tipo de uma obsessão que Davi tinha. Eu quero a todo custo a arca de Deus comigo. Eu quero a arca de Deus. Irmão, todo cristão precisa ter obsessão pela presença de Deus. Olha aí o que ele diz no versículo 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Imagina como estava o coração de Davi. O desejo. Mas Davi, a gente percebe que as coisas de Deus não podem ser feitas, irmão, de qualquer maneira. A obra de Deus não se faz de qualquer maneira. A obra de Deus se faz com plena obediência e sinceridade de coração e humildade. Não adianta. Primeira coisa que Davi fez foi o seguinte: ele não foi consultar a palavra do Senhor para ver como que seria, como se procedia para trazer a arca do Senhor. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus, mas queremos fazer de qualquer maneira, do nosso jeito. Não funciona. Outro dia eu disse aqui: você pode fazer qualquer coisa na vida, na carne, mas a obra de Deus você não faz na carne. A obra de Deus você não faz na carne. Você pode fazer muitas coisas na sua vida, menos a obra de Deus. E às vezes nós temos a experiência, temos às vezes o conhecimento, mas às vezes queremos agir com o nosso próprio raciocínio. Queremos fazer as coisas de Deus consultando apenas a razão, consultando apenas as informações, mas não consultamos a palavra do Senhor para ver se Deus quer assim ou não. Então isso é sério. Então Davi fez o seguinte: em vez dele ir lá consultar os sacerdotes, consultar o ministério, que os sacerdotes ele tinha o compromisso de não só de fazer esse processo de religar o povo com Deus, mas também eles tinham o compromisso de orientar qualquer pessoa que lhe pedisse orientação para alguma coisa concernente ou relacionada a Deus. Então,
Davi fez o seguinte: na cabeça, foi lá, ajuntou de todos os escolhidos, primeiro que quem escolhe, irmão, é Deus. Lembra na escolha de Davi? Que Deus mandou Samuel ir lá? Não adianta. Às vezes os meus olhos é um, os olhos do Senhor é outro. A escolha vem de Deus. Então, aí diz que ele escolheu de todos os homens especiais de Israel, um número de 30.000. Preparou um exército de homens especiais, e foi buscar a arca. A arca, ela tinha saído dos termos dos filisteus, porque a arca, quando ela foi roubada pelos filisteus, teve uma guerra que os filhos de Israel perdeu a guerra, os filisteus levaram a arca. A arca se defendeu sozinha, não precisou de intervenção humana. Ela venceu os filisteus, ela quebrou todos os Baal, os Astarotes, as divindades dos filisteus que estavam lá dentro do templo de Dagom, quebrou tudo. E os filisteus ficou apavorado, com medo, teve que mandar a arca de volta. Ela venceu sozinha, ela não precisou de intervenção humana. Então, irmãos, as coisas de Deus não precisa da minha ajuda, Deus não precisa da sua ajuda. Nós só precisamos ser servo para fazer tudo conforme o modelo de Deus. Não é nós que vamos criar a forma de servir a Deus. Não é nós que escolhemos, é o Senhor. Quem recebe o culto não é Ele. Então é Ele que escolhe de que forma culto que Ele quer. Não sou eu que vou dizer que forma de culto que eu tenho que oferecer. Eu tenho que consultar a sua palavra para ver se o culto está sendo um culto que apraz a Ele, que Ele goste, que Ele ama e que Ele fica feliz. Então eu tenho que consultar na palavra do Senhor que tipo de culto que Ele aceita. Então, amados, Davi falhou de novo. Davi falhou de novo. Porque a arca, ela precisava ter todo o amparato dentro dos parâmetros bíblicos, daquilo que a palavra de Deus já informava. A arca não podia ser levada por qualquer um. A arca tinha que ser conduzida no ombro dos sacerdotes. No ombro dos sacerdotes. Então aprendemos aqui que a obra de Deus se faz dentro de uma obediência. Por exemplo, Deus já havia determinado que a arca era levada por sacerdotes e não em carro novo, puxado de boi. Então, quando a arca saiu dos termos dos filisteus, só para concluir aqui, a arca foi para uma cidade e estava na casa de um homem chamado Abinadab. Essa arca, irmãos, ficou na casa de Abinadab 20 anos. 20 anos. E não se falava se a arca trouxe alguma bênção na casa de Abinadab. Parece que Deus silenciou a respeito da arca. Não se fazia menção da arca. Porque eu aprendo aqui uma coisa, que a arca, a presença de Deus, ela só surge efeito só na vida de quem tem comunhão com Deus. Não adianta. A presença de Deus só manifesta na vida de quem é obediente.
E a presença de Deus, ela atrai muitas bênçãos. A presença de Deus atrai muitas bênçãos. Sem a presença de Deus, não há bênção. Nós vamos aprender aqui algumas lições importantes, irmão. Nem começamos ainda a falar de lições importantes que nós vamos aprender aqui. Ó. Davi preparou todo o amparato puramente humano. Preparou todas diríamos, se fosse hoje, igreja super bem preparada, com aqui um palco, né, com luzes, né, com luzes multicoloridas, fumacinha subindo do púlpito, aquelas fumacinha colorida subindo, preparado tudo, com requinte, né, tudo preparado. Mas a presença de Deus não é atraída com estas coisas. A presença de Deus não se atrai. Porque, irmão Davi aqui, eu acredito assim, que ele quis assim, empolgar Deus. Vou deixar Deus empolgado. Vou deixar Deus empolgado. Vou criar um mecanismo, nossa, que até o céu vai bater palmas, né? Não, Deus não se empolga, irmão, com as nossas criações. Deus não se empolga, sabe? O pregador chega com aquele linguajar, né? Aquela performance de um grande pregador com eloquência, com palavras arrebatadoras, né? O camarada fica lá no dicionário o tempo inteiro aprendendo palavras difíceis para enfeitar o pavão. Não adianta nada. Nada. Eu acredito que Davi aqui quis deixar Deus, sabe? Coitado. Que decepção. Então, amados, Deus não é surpreendido por nada deste mundo. Deus não se surpreende. Deus não fica empolgado com as nossas criações, com as coisas novas, carro novo. Vou fazer uma coisa diferente. Não. Deus não se empolga com nada disso aí. Sabe o que Deus se empolga? Coração quebrantado. Vida no altar. Obediência. Aí Deus fica empolgado. Irmão, um crente que se vira para o Senhor, se volta para Deus, com o coração quebrantado, humilde, com toda disposição de obedecer, aí sim, eu vou dizer uma palavra aqui, até os querubins, que são uma classe de anjos mais poderosa do céu, os querubins, eles tirariam o chapéu para você. Aí sim. Mas o céu não se empolga com as nossas criações, com tudo que nós podemos criar com a nossa mente, com o nosso raciocínio aguçado. Nós podemos fazer o que quiser. Deus não empolga com nada. Não adianta. Então, irmãos,
Que decepção de Davi. Aí, Uzá vai atrás do carro, e aí Ió vai na frente, conduzindo os boi. Outra coisa que eu aprendo aqui, é que Davi preparou, irmão, um coral, uma banda musical, ó, daqui. O texto diz que havia todo tipo de instrumento, os instrumentos mais caros e mais importantes da época. Só instrumentistas profissionais, cantores profissionais, todos ele ia cantando e tocando seus instrumentos para empolgar Deus. Deus não se empolgou. Deus não se empolgou. Sabe por quê? A igreja pode ter corais, a igreja pode ter as melhores bandas, pode ter os melhores corais, a igreja pode ter os melhores músicos. Irmão, se não tiver aqui na palavra, não adianta nada. Não adianta nada. Davi foi decepcionado. E aí o Uzá vai atrás do carro de boi, a arca ali. Quando os bois tropeçou, que a arca fez isso daqui, a arca já tinha se defendido sozinha. Ela não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa. E que eu invente as minhas coisas, que eu tente salvar Deus de alguma situação. Tem gente que fala assim: a igreja vai fechar. Porta dessa igreja vai fechar. Fecha nada, irmão. A igreja é do Senhor. Nós estamos aqui como puramente pequenos servos do Senhor em obediência à sua palavra. E eu penso que eu esquento a cabeça. Que eu esquento a cabeça com nada. Esquento não. Porque a obra não é minha. A obra é do Senhor. Sabe? Então, não adianta. Não adianta. Aí, vou fazer aqui, irmão, um levante aqui nessa igreja. Eu aprendi com o diabo. Eu vou no ouvido de um, no ouvido do outro, no ouvido de um, no ouvido do outro, no ouvido de um. Vou tirar metade desses crentes, que aí a metade apavora por aí, sai tudo da igreja e fecha a porta. Coitado. Já aconteceu de pessoas fazer isso. Com 2 meses, Deus fez um reboliço na igreja. Foi lá e mandou quase 50 pessoas de uma vez para dentro da igreja. A igreja não é minha. Eu não sou dono da igreja. Então, é Deus que está no controle de todas as coisas. Eu não ajudo Deus. É Deus que me ajuda. Nós não ajudamos a Deus. Quem nos ajuda é o Senhor. Ele se defende sozinho. Ele sabe fazer. Ele tem estratégia. Por isso que eu não esquento muita cabeça. Porque a vitória, irmão, não é de quem se espedaça correndo atrás. A vitória é de quem serve o Senhor. A vitória é de quem serve o Senhor. Não é de quem corre atrás, não. Sai quebrando, batendo a cabeça nas paredes por aí. Não. Calma, Uzá, calma. Calma, Uzá. Deus sabe se defender sozinho. Deixa Deus trabalhar. O que o crente faz, irmão, é só orar. Só orar. Deus, olha aí, ó. O carro parece que vai cair. Aí Deus fala assim: cai não, filho. Eu tô no controle. Fique tranquilo. A família parece que vai destruir, irmão.
Vai acabar, meu marido está querendo ir embora, minha mulher está querendo ir embora, vai acabar tudo. Acaba não, irmão, calma. Deus está no controle. Isso é se você entregou, colocou na mão do Senhor. Porque se está na mão do Senhor, Deus sabe fazer. Deus sabe fazer. E faz muito bem feito. Aí, irmão, quando usar, porque o texto diz aqui, que foi o quê? Uma irreverência. Irreverência, aqui é um tipo assim, é uma falta de confiança, e até de querer, como eu já disse, de querer ajudar Deus, como se Deus fosse menor do que nós, e que Deus precisa da minha ajuda. Isso é um tipo de irreverência, é desconfiar de Deus, né? E querer passar os carros diante dos bois, né? Como tem um ditado, querer fazer as coisas. Eu sempre falo, irmão, às vezes nós ultrapassamos dois limites perigosos. Um é você ser rebelde quando Deus pede para você fazer e você não faz. Então é chamado de rebelião. Mas existe o outro lado, que é perigoso também, que fugiu a palavra aqui, mas é o tipo assim, você fazer aquilo que não era para ser feito, fazer aquilo que Deus não te mandou fazer. Presunção, o pecado de presunção. Fazer uma coisa simplesmente porque você acha que é bonito fazer, para você receber algum aplauso por aquilo que você vai fazer, quando Deus não te ordenou a fazer. Então, é presunção. Então nós precisamos ter cuidado com esses dois extremos. Nós não podemos ser rebeldes, mas também não podemos cair na presunção, no pecado de presunção. Então usar aqui foi presunçoso. Presunção. Então, irmãos, aí quando Davi viu que a presunção, a irreverência de usar, isso comprometeu todo o projeto de Davi, porque quando ele viu usar, jogado lá no chão os pedaços de usar lá, né? Segundo o que eu já ouvi falar, que Deus partiu ele no meio. E as vísceras ficou todas expostas. Quando Davi olhou aquilo, ele, não. E aí ele temeu. Nossa, quem sou eu? Irmão, fazer a obra de Deus, às vezes tem coisas que dá medo. E às vezes eu vejo uma molecagem, sabe, o camarada está cheirando leite espiritual, não tem experiência nenhuma na obra, e ele já estufa o peito. Eu sou pregador, sou ministro. Isso é perigoso, perigoso. Não se faz a obra de Deus de qualquer maneira. São uns meninos que podiam estar ao lado do seu pastor, aprendendo como Josué aprendeu. O menino que começou a ter responsabilidade e começou envolvendo o ministério, mas em plena obediência ao seu pastor Moisés, foi um grande homem de Deus. E o mundo inteiro hoje fala de Josué, porque ele aprendeu junto ao lado do seu pastor, sendo obediente ao seu pastor. Então, o que está acontecendo hoje é uma molecagem
que entra na igreja, o camarada não aprendeu nada. E anda fazendo coisas erradas por aí, de qualquer maneira, e diz que está fazendo a obra de Deus. É o que eu disse, irmão. Nós podemos fazer qualquer coisa nessa vida pela carne, menos a obra de Deus. A obra de Deus não se faz com o nosso intelecto. A obra de Deus não se faz com a nossa razão. Faz debaixo de obediência, temor e tremor. Usar aqui, eu digo para você, que era um menino imaturo, uma pessoa que não estava preparado para conduzir uma responsabilidade tão grande como essa. E olha o que aconteceu com ele. Então, se Uzá tivesse buscado o conhecimento, buscado a experiência, talvez isto não teria acontecido com ele. Primeiro porque já começa o erro do líder que era Davi, fazer as coisas sem consultar a palavra do Senhor. Então isso é perigoso. Então, amados, aí Davi entristeceu, ficou triste com Deus. Deus, por que aconteceu? Deus não tem culpa. Deus não tem culpa, amados. Quando nós nos arrebentamos, nós nos arrebentamos sozinhos. Deus não tem culpa. Sabe por que Deus não tem culpa? Porque a sua lei é para ser obedecida. As informações bíblicas têm que ser obedecidas. Não é para a gente ler como se lê um jornal, né, e continuar fazendo o erro. Não. Tem que ser obedecida. Então o perigo está nisso. Porque uma pessoa querer fazer a obra de Deus sem ter experiência e ter o conhecimento, ele pode se arrebentar sozinho. Isso é perigoso. Então, Davi ficou assustado. E aí foi adiado o processo, não deu certo, decepcionado, entristecido, nada deu certo, não funcionou, voltaram de novo sem a arca, voltaram sem resolver o problema, o projeto caiu por terra, não deu certo, e só decepção, porque fazer as coisas de Deus sem buscar a informação não é bom. Outro dia um camarada aí disse que era pastor daqui, pastor dali, pastor daqui, pastor dali. Aí alguém perguntou para ele assim: como é que está a obra lá? Como é que você está? Aí ele falou assim: rapaz, no tempo que eu vendia droga, estava muito melhor na minha vida. Agora eu pergunto, um homem desse tem condição, irmão, de ser um obreiro? Nem para ser crente não serve, quanto mais para ser um obreiro. E é os que a gente vê por aí. Agora pergunta se esse ministério dessa igreja foi lá, porque para uma pessoa ser pastor, irmão, é um processo muito, muito rigoroso para ele chegar a ser pastor, não é? Eu já disse aqui para os irmãos como é que funciona o negócio. Não é, eu vou ali, compro uma credencialzinha, ponho aqui no bolso, eu sou pastor. Não, é porque eu fui numa igreja, uma igrejinha ali, aí jogou um balde de óleo, de azeite, porque agora eles estão jogando de balde já de azeite em cima. Aí já tem um chiqueirinho lá. Tem igreja aqui no bairro que tem um chiqueirinho, né, aonde o óleo bate ali e fica, tinha uma piscina, eles colhem de novo. Aí bota o camarada de 4 lá, dentro do chiqueirinho, aí vem com o balde de óleo, né, e boy. Por que esses ministérios e essa igreja está tudo assim? Por que será? A resposta é essa: cego
guiando o cego. Cego guiando o cego. E o que a Bíblia diz? Ambos cairão no mesmo buraco. Pronto. Então, que Deus abençoe os irmãos. Na próxima terça-feira nós vamos dar sequência aqui, porque tem mais bastante coisa aqui. Eu queria voltar um pouquinho lá em Gênesis. A gente tem umas lições também com um camarada da Bíblia, muito bom. E a gente vai estar na próxima terça-feira seguindo aqui o... Vamos todos de pé, amados, vamos orar ao Senhor. Lembrando que esta semana final de semana nós estamos em festa aí, né? As irmãs estão aí nos preparativos. E sábado e domingo é festa, e os irmãos vão trazer pessoas aqui, vai divulgando, né? Porque às vezes a divulgação de boca a boca é até mais produtiva do que botar alto-falante nas ruas, né, e tal. Porque fala ali, a pessoa não está nem aí. Então nós vamos estar informando, convidando as pessoas para estar aqui no final de semana. Vai ser uma festa abençoada em nome de Jesus, né? Vamos orar com o presbítero Abidnego. Paz do Senhor para os irmãos. Oremos. Eterno Deus e Pai soberano, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, te damos graça por essa oportunidade, ó Pai, onde podemos aprender a Tua Palavra. Que esta palavra esteja gravada em nossos corações e cada dia mais possamos estar, Senhor, preparados para encontrar contigo, ó Pai. Cada dia mais tenhamos conhecimento no Senhor, na Tua Palavra, e possamos ser úteis na Tua casa, ó Pai. Abençoe a cada um nessa noite, despede teu povo em paz, dá uma noite de bênção, saúde, felicidade a cada um. Se alguém entrou aqui enfermo, Pai, ministra a cura nesta noite. Visita cada família, cada lar. Nós te pedimos, Senhor, o nosso trabalho de festividade este final de semana com as irmãs de oração. Venha abençoar poderosamente, manifestando a tua glória, o teu poder, salvando vidas, libertando, curando, fazendo milagres em nosso meio, Pai. Nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus, todos digam amém. Em nome de Jesus.